Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificações e nos acompanhe no Facebook. O link está na descrição. Aqui, pastora Gisele, da Igreja Casa de Deus. Hoje estamos na série de número 12 e nós vamos saber quem é Jesus. Muitas das vezes a gente só conhece Deus de ouvir falar. Só conhecemos Jesus de ouvir falar. Não conhecemos face a face. Não sabemos a total integridade, a total obra que Ele fez e tem feito aqui nessa terra. Então hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a história de Jesus aqui na terra e o que Ele ainda faz por nós, por toda a humanidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 1, versículo 12 e 13. Diz assim: que mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele veio, e todos aqueles que o receberam foram chamados de filhos de Deus. Jesus, como Deus, nós entendemos que ele tem os mesmos atributos de Deus. Como eu disse no vídeo anterior, né, de quem é Deus, ali eu falei sobre as qualidades, as características do Deus que nós servimos. E ele tem as mesmas características, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Então, ele na sua totalidade de ser Deus, ele é amor, ele é justo, ele é santo, ele é fiel, ele é íntegro, ele é incomparável. Agora, Jesus, como homem, ele também foi 100% homem, pois ele teve que se esvaziar de si mesmo, de toda a tua glória, de todo o teu poder, para que pudesse demonstrar à humanidade como viver aqui nessa terra. Como ter um estilo de vida santo. Eu falei um pouco sobre isso aqui nesse vídeo e eu recomendo que você veja como ter um estilo de vida santo aqui na terra. Então Jesus, ele veio 100% homem, 100% Deus, para nos demonstrar isso. Ele veio para fazer aquilo que era para Adão ter feito. Deus, quando fez Adão, ele não fez pensando, eu vou fazer e Adão vai morrer e depois vai vir outra geração. Não. Deus, ele fez o homem para que pudesse cuidar de tudo aquilo que ele criou. Porém, o homem falhou, ele desobedeceu, ele pecou, e por isso toda essa série de pecados sobre as nossas vidas. E quais foram as obras de Jesus aqui nessa terra? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui a gente vê que Jesus, ele sendo Deus, ele tomou a forma de servo, então para isso ele teve que se esvaziar dele mesmo, para tomar a forma de homem, porque ele como homem, nós como seres humanos, nós não podemos suportar ou aguentar o peso do tamanho, a tamanha glória de Deus. Nós, sei lá, eu acho que a gente explodiria, né? Mas Jesus, ele teve que se esvaziar não por isso, mas para que ele realmente pudesse começar do zero e nos ensinar como ter um proceder aqui nessa terra segundo a vontade de Deus, né? Jesus, ele também sofreu, Jesus, ele também chorou, Jesus, ele teve momentos de angústia, Jesus, ele passou por bullying também, né? Ele era discriminado, faziam a acepção dele. Ele passou por poucas e boas e mostrou para nós que é possível ter um estilo de vida santo aqui nessa terra, sim, porque por todas as coisas que ele passou e o que aconteceu com ele, ele não pecou em nada. Continuando, no versículo 8, aí diz assim: que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e da terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele sabia o final de tudo isso, no que ia dar, que o nome dele seria glorificado. Ele seria exaltado sobre tudo e sobre todos. E assim será comigo e com você. Quando nós passarmos
por toda essa fase aqui nessa terra, se nós permanecermos firmes, nós perseverarmos, nós temos que olhar para o resultado de tudo isso. E o que importa é que eu estou agradando a Deus, eu estou agradando o Pai. Então eu vou ter o meu galardão, eu vou ter a minha recompensa, eu vou morar, eu já sou a morada do Espírito Santo de Deus. Olha que bênção isso. Depois eu vou passar a morar com Ele e ver literalmente Ele face a face. Né? Vai ter ruas de ouro, vou ter uma coroa, vou poder comer do fruto da árvore da vida, vou ter vestes novas. Tantas coisas maravilhosas vão acontecer. Porque não pense você que existe o caminho do meio. Existe céu e inferno. Quando nós passarmos dessa fase, dessa vida, ou nós vamos para a eternidade com Deus, ou vamos para a eternidade com o diabo. E quais foram os resultados da morte de Jesus? Eu vou falar para você agora quais são os resultados e os benefícios da morte de Jesus na cruz. Abram comigo em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então nós tínhamos uma dívida para com Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa. As pessoas não conseguiam, de uma certa forma, seguir toda a lei. Não eram só 10 mandamentos. Eu já vi alguns estudiosos dizendo que eram mais de 600 mandamentos. 10 é só praticamente o resumo. Mas eram muitas outras coisas que deveriam ser de uma forma organizada e as pessoas muitas vezes estavam cumprindo uma e quando pensa que não, estava desobedecendo a outra. Então era triste, era terrível isso. E Jesus, ele riscou essa cédula de morte contra nós, essa sentença, cravando ela na cruz. Então a partir do momento que eu nasci de novo, que eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador, que eu creio na obra dele naquela cruz, que ele morreu por mim, morreu no meu lugar por causa dos meus pecados, então toda a minha dívida com Satanás é aniquilada. Ele não tem que vir reivindicar mais nada, porque eu sou nova criatura. Como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O 18 e 19 também. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o resultado de Jesus, da morte de Jesus naquela cruz, foi para isso, para me resgatar, aniquilar toda a dívida que eu tinha com o inferno e para com o próprio Deus. Então, ele nos resgatou. Para quê? Para nos reconciliar, como nós vemos aqui no livro de 2 Coríntios, nos reconciliar. Ele veio e nos reconciliou com Ele mesmo. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos, que Deus de amor. Ele, para tudo Ele tem uma solução. E Ele veio nessa terra em forma de homem para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. E qual é o benefício de tudo isso? Nós entendemos que a partir disso que Ele fez, nós somos justificados. Então nos tornamos justos diante de tudo aquilo que Ele fez naquela cruz. E também nós fomos adotados. Por quê? Porque outrora nós não éramos filhos legítimos da linhagem de Deus. Eram praticamente só os judeus, os nascidos em Jerusalém, tinham um povo certo, né? O povo de Israel, que era literalmente os filhos de Deus. Mas quando Jesus ele veio e fez essa obra na cruz, ele morreu e aniquilou toda a dívida. Então ele deixou em aberto para todo aquele que nele crê, e crer com o teu coração e confessar com a tua boca que ele morreu naquela cruz e ressuscitou, que hoje ele vive e reina. Então a partir desse momento nós também somos adotados. Mas não pense você que ser adotado, de repente, parece algo ruim. Ah, então eu não sou filho legítimo? Você é filho legítimo porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Então você já tem o mesmo DNA, você tem o mesmo sangue que Jesus Cristo. Uma ilustração que eu tenho para você entender isso, quando você pensa em adotar uma criança, é você que escolhe. Aí você olha e você fala, essa aqui não. Aquela dali, não sei. Aquela dali, Mas quando você bate o olho e fala, é essa, eu quero essa.
é escolhido. Então eu e você somos escolhidos por Deus. Daí nós vamos ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Hoje em dia, eu confesso para os irmãos, e para você que está me assistindo, que também é meu irmão, amém? A minha irmã, que hoje em dia é difícil você olhar e saber quem é cristão e quem não é. Antigamente era de repente mais fácil de detectar por causa das vestes, não é verdade? Porém, as pessoas usavam determinadas vestes, mas o coração, o testemunho, a língua denunciava o que estava dentro do coração dela ou dele, de que de cristão eles não tinham nada, a não ser roupa. Não é verdade? E está com a Bíblia embaixo do braço. Hoje em dia muitas pessoas falam que são evangélicos, muitos falam que são cristãos, que tem Jesus no coração, mas infelizmente não estão tendo uma vida com Deus. Aí você olha assim e fala, que cristão que é esse? Que atitude é essa? Que testemunho é esse? Mas ainda há uma geração santa, uma geração pura. Eu creio numa geração que está disposta, que ainda serve o Senhor, com integridade, com pureza, que prega a salvação, que declara a santidade do Senhor no meio de nós. Não é aqui eu sou santo, aqui eu não sou. Ah, aqui eu posso fazer isso. Não, lá eu não posso. Ou você é santo ou você não é. Se você ficou com alguma dúvida, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Não deixe a dúvida paralisar a tua fé. Peço que antes de você dar um pause aí, mudar de vídeo, que você possa ainda se inscrever aqui no canal, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo no teu Facebook, nas tuas redes sociais. Vamos divulgar o Evangelho para toda a humanidade ouvir, para que esse vídeo venha alcançar milhões e milhões de pessoas e as pessoas possam conhecer quem é Jesus. Espero que você tenha gostado. Fica ainda aí assistindo esses vídeos aqui para que você possa conhecer um pouco mais da Bíblia, um pouco mais das Escrituras, saber quem é Deus, como ter créditos com Deus, se alegrar quando você for à casa do Senhor. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.